Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Durante minha festa de anúncio de gravidez, meu marido e minha cunhada se uniram contra mim e afirmaram que tinham provas de que eu estava traindo. Olá, os últimos dias têm sido uma verdadeira montanha-russa e eu não sei o que pensar sobre isso. Espero que vocês possam me ajudar. Para dar um pouco de contexto, eu tenho 29 anos, sou casada com meu marido Jake, de 34 anos. Estamos juntos há 8 anos e temos um filho de 6 anos. Ambos trabalhamos, mas Jake sempre foi o responsável por cuidar das nossas finanças. Eu confiava nele para isso porque ele parecia ter um bom controle da nossa situação financeira, enquanto eu estava mais focada na minha família e carreira. Tudo parecia bem até recentemente, quando a irmã dele, Megan, se mudou para nossa casa depois do que ela descreveu como um término complicado com seu parceiro, Tom. Megan estava claramente abalada, e eu queria apoiá-la, então nunca questionei sua história. Eu estava mais preocupada em garantir que ela se sentisse acolhida e confortável em nosso lar, colocando todos os meus esforços em ajudá-la a superar esse término terrível. Mas o que aconteceu na minha festa de anúncio de gravidez simplesmente me fez mudar completamente de opinião. Havíamos reunido familiares e amigos próximos para compartilhar a notícia do nosso novo bebê. A casa estava cheia de risos e todos estavam animados. Passei dias planejando esse evento, cuidando de cada detalhe, desde a decoração até a comida. Era para ser um dos momentos mais felizes das nossas vidas, uma memória para lembrarmos com alegria. Quando estava na sala de estar pronta para fazer o anúncio, Jake e Megan trocaram um olhar que eu não entendi bem. Na hora, ignorei, achando que estavam apenas empolgados ou nervosos com a notícia. Mas assim que comecei a compartilhar a grande novidade, o ambiente mudou completamente. Jake e Megan deram um passo à frente, e a sala ficou em silêncio enquanto eles me interrompiam abruptamente sem qualquer aviso. Sem mais nem menos, Jake e Megan começaram a me perguntar como eu poderia fazer aquilo. Por um momento eu ri pensando que era uma piada. Mas depois de alguns segundos, a realidade me atingiu. Eles estavam me acusando de traição. As palavras me atingiram como um caminhão. Eles afirmaram que tinham provas, algo inegável, algo que provava que eu havia traído Jake e a nossa família. Meu coração disparou no peito enquanto eles apresentavam suas acusações na frente de todos. Era como um pesadelo, surreal e aterrorizante. Nada fazia sentido. Eles simplesmente diziam palavras aleatórias sem explicar nada. Eu estava completamente perdida. Os convidados ficaram atonitos. Suas expressões mudaram de alegria para confusão e descrença. Eu sentia os olhares sobre mim, julgando, questionando. Jake e Megan pareciam tão convincentes e tão firmes que acho que todos presumiram que eu era culpada. Eu fiquei ali paralisada, tentando processar o que estava acontecendo. Continuava olhando para os rostos deles, esperando ver algum sinal de que aquilo era uma brincadeira ou um engano, mas não havia nada. Eles estavam sérios, e quanto mais falavam, mais isolada eu me sentia. Não era apenas o choque das acusações, mas a maneira como elas foram feitas, tão frias, tão calculadas. Eles haviam planejado isso, ensaiado, e agora estavam executando tudo na frente dos meus amigos e familiares. Como eles poderiam me acusar de algo tão terrível sem nenhuma prova? Qual era o objetivo disso? Quanto mais eu questionava, mais eles insistiam, como se minha confusão e dor fossem provas da minha culpa. As pessoas em quem eu mais confiava estavam se virando contra mim da maneira mais pública e humilhante possível. Depois que Jake terminou de gritar, ele saiu da sala, deixando um silêncio atordoado em seu rastro. Eu fiquei lá, meu coração acelerado, tentando compreender o que tinha acabado de acontecer. Os convidados, claramente desconfortáveis e sem saber o que fazer, os convidados começaram a murmurar entre si. Deve ter sido muito constrangedor para eles, presos no meio de um espetáculo tão pessoal e público. Lentamente, um por um, começaram a sair, oferecendo olhares embaraçosos e despedidas pouco calorosas. Eu não podia culpá-los. Eles não sabiam em quem acreditar, e eu não tinha forças para explicar. Eu queria perguntar a Megan sobre o que tudo aquilo se tratava, exigir algum tipo de explicação. Mas antes que eu pudesse sequer organizar meus pensamentos, ela saiu correndo de casa com a mãe dela, sem me lançar sequer um olhar. Eu me senti completamente abandonada. As paredes da casa, que antes pareciam um lar, começaram a se fechar ao meu redor. O lugar, que momentos antes estava cheio de risos e amor, agora parecia frio e sufocante. Eu não podia ficar lá nem mais um segundo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, arrumei rapidamente uma mala, peguei meu filho e fui embora. Eu não sabia para onde ir, então apenas dirigi sem rumo até chegar a um pequeno hotel na periferia da cidade. Era longe o suficiente para que eu pudesse respirar novamente, mas perto o suficiente para que o peso do que havia acontecido ainda estivesse sobre mim. Eu fiz o check-in com um nome diferente, na esperança de manter um perfil discreto.
Eu não queria enfrentar ninguém, meus amigos, minha família, porque aos olhos deles eu era uma traidora e não tinha como provar o contrário. Minha mente continuava reproduzindo os eventos daquela noite, tentando entender as ações de Jake e Megan, mas nada fazia sentido. Como eles puderam fazer isso comigo? O que eu fiz para merecer um ataque tão cruel e humilhante? No dia seguinte, enquanto eu estava sentada no quarto do hotel tentando me recompor pelo bem do meu filho, ouvi uma batida na porta. E lá estavam eles, Jake e Megan. De alguma forma eles tinham me encontrado. Provavelmente foi através do meu pai, o único que sabia onde eu estava. Eu nem tive tempo de processar como eles tinham me localizado antes que começassem a falar. Através de desculpas, eles alegaram que tudo não passava de uma brincadeira. Disseram que nunca quiseram que as coisas fossem tão longe, que pensaram que seria engraçado, ou que era uma maneira distorcida de testar minha lealdade a Jake. Quanto mais falavam, mais absurdas e revoltantes as desculpas soavam. Uma brincadeira? Eles haviam me humilhado na frente de todos que conhecíamos, virado meu mundo de cabeça para baixo, e esperavam que eu acreditasse que tudo era apenas uma piada. Mas enquanto eles continuavam implorando pelo meu perdão, algo fez sentido. O desespero deles não era apenas sobre a brincadeira em si, mas sobre algo que eu havia começado a descobrir após a festa. Recentemente eu tinha revisado nossas economias e finanças para garantir que tínhamos o suficiente para nos ajustar à chegada do novo bebê na família. E foi então que descobri um grande buraco nas nossas economias. Não era apenas uma discrepância pequena, mas milhares de dólares estavam desaparecidos, e aquilo não fazia sentido. Além disso, percebi que o saldo do nosso cartão de crédito estava crescendo e as taxas estavam se acumulando. Nós sempre pagávamos o saldo total todo mês, então isso era completamente fora do padrão para nós. Minha maior pergunta era: para onde estava indo essa quantia de dinheiro? Eu perguntei a Jake solicitando as faturas do cartão de crédito para entender o que estava acontecendo, mas ele ficou muito defensivo. Em vez de explicar, ele inverteu a situação, questionando se eu confiava nele. Ele fez parecer que minha preocupação era um ataque à sua integridade, o que só me deixou ainda mais desconfiada. Decidi não insistir mais naquele momento, mas a situação não saía da minha cabeça. Para piorar as coisas, Megan veio até mim mais tarde, do nada, dizendo que eu nunca deveria duvidar de Jake, que ele era único e que eu tinha sorte de tê-lo. Foi estranho e fora de contexto, quase como se ela soubesse da conversa que eu tinha tido com Jake e quisesse reforçar a narrativa dele. Tudo isso me incomodou profundamente e me deixou ainda mais desconfortável. Então comecei a observar mais de perto os nossos extratos bancários e registros financeiros, examinando cuidadosamente as contas. Descobri algo alarmante. Jake estava transferindo dinheiro para Megan. As transações estavam disfarçadas como pagamentos inocentes, mas os valores eram grandes demais e frequentes demais para serem ignorados. Ele estava desviando dinheiro das nossas economias aos poucos e canalizando para a conta de Megan. A linha do tempo dessas transferências coincidia com o momento em que Megan supostamente se mudou para nossa casa após o término com seu parceiro, algo que agora parecia mais uma história inventada do que a verdade. No início eu não podia acreditar no que estava vendo. Jake sempre tinha lidado com nossas finanças, e eu confiava nele plenamente. Mas agora estava claro que ele tinha escondido coisas de mim, coisas grandes. O dinheiro que faltava, as contas do cartão de crédito não pagas, e a aparição repentina de Megan em nossa casa começaram a fazer sentido, mas não da maneira que eu esperava. Percebi que Jake e Megan haviam inventado toda essa história para me distrair de suas verdadeiras atividades. Megan não estava apenas ficando conosco porque estava de coração partido, ela estava se escondendo das consequências de suas ações. O dinheiro que Jake estava enviando para ela não era um empréstimo ou presente, mas parte de um esquema maior para encobrir o desfalque dela no negócio que tinha com Tom. Quando tudo isso fez sentido, soube que não poderia ficar calada. Jake e Megan tentaram me manipular com a tal brincadeira durante a festa de anúncio de gravidez, esperando me afastar do centro dos negócios sujos deles. Mas em vez de me desencorajar, isso só me deixou mais determinada a descobrir a verdade. Agora no hotel, Jake e Megan estavam em pânico, desesperadamente tentando me convencer de que as acusações na festa eram apenas uma piada, uma brincadeira mal planejada que saiu do controle. Mas eu vi através de suas mentiras. Agora eu sabia o que eles realmente temiam, que eu tivesse descoberto o esquema deles e que não iria deixá-los escapar impunes. Eles imploraram pelo meu perdão, pedindo que mantivéssemos tudo isso entre nós, mas eu já estava cansada de jogar o jogo deles. Contei tudo o que havia descoberto, como sabia sobre as transferências de dinheiro, como juntei as peças das mentiras de Megan e como a tal brincadeira só serviu para expor a profundidade da traição deles. Seus rostos ficaram pálidos ao perceberem que eu não estava blefando. Disse a eles que iria expor tudo para nossos amigos e familiares.
Não mencionei isso, mas, se necessário, eu também informaria as autoridades. Isso não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a confiança que eles haviam quebrado e as medidas que tomaram para enganar todos ao seu redor. Eles me usaram, me manipularam, e agora era a vez deles enfrentarem as consequências. Percebi que eles estavam genuinamente preocupados com o que eu sabia. Jake e Meghan caíram em lágrimas, implorando para que eu reconsiderasse, para pensar no impacto que isso teria em nossas vidas. Mas eu já não me importava mais, da mesma forma que Jake não se importou quando me chamou de traidora na frente de nossas famílias. Isso não era uma brincadeira, e eu não iria deixá-los sair impunes. Eles fizeram suas escolhas, e agora teriam que lidar com as consequências. Depois de um tempo, cansei de ouvir as desculpas vazias deles e chamei a segurança, pedindo que escoltassem Jake e Meghan para fora. Enquanto Jake estava saindo, ele se virou para mim e disse que sabia que tinha cometido um erro e estava arrependido pelo que fez, mas que se eu seguisse com meu plano, estaria destruindo a vida do nosso filho e do bebê que estava por nascer. Suas palavras me atingiram mais forte do que eu esperava. Fingi me manter forte, mas aquela frase continuou ecoando na minha mente. Agora fico me perguntando se realmente vale a pena. Se eu seguir adiante e expuser meu marido e minha cunhada, isso quase certamente levará ao divórcio, e nossa família será irreparavelmente destruída. Nossos filhos cresceriam com os pais em conflito, e tudo que construímos juntos seria desfeito. Por isso, quero que vocês me orientem. Estou errada em querer expor meu marido e minha cunhada depois da tal brincadeira, mesmo que isso signifique potencialmente destruir minha família? Atualização 1. Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Antes de mais nada, quero agradecer pelos inúmeros comentários de apoio que recebi. Também vi algumas perguntas, então tentarei responder a todas elas. Muitas pessoas perguntaram exatamente qual era o negócio sujo em que meu marido e minha cunhada estavam envolvidos. Para ser honesta, até alguns dias atrás eu também não sabia completamente. Então, para entender melhor toda a situação, entrei em contato com Tom, o ex-namorado de Meghan. Inicialmente, ele estava um pouco relutante em entrar nos detalhes do incidente, mas depois que contei o que aconteceu recentemente comigo, ele ficou feliz em me contar tudo. O negócio sujo que descobri era uma teia complexa de fraude financeira e engano que vinha acontecendo há meses, bem debaixo do meu nariz. À medida que eu investigava mais profundamente nossas finanças e o passado de Meghan, um quadro perturbador começou a surgir. Tudo começou com o suposto término conturbado de Meghan, que a levou a se mudar para nossa casa. Na realidade, não houve término algum, pelo menos, não no sentido romântico. Meghan estava administrando um pequeno negócio com seu parceiro, Tom. Durante vários meses, ela e Jake vinham sistematicamente desviando fundos da empresa, começando com quantias pequenas e depois ficando mais ousados com o tempo. Quando Tom finalmente descobriu as discrepâncias nas contas, Meghan entrou em pânico. Em vez de assumir a responsabilidade por suas ações, ela recorreu a Jake em busca de ajuda. Meu marido, sempre o irmão protetor, tomou a decisão fatal de ajudá-la a encobrir o crime. O papel de Jake nesse esquema era muito mais profundo do que eu poderia imaginar. Ele ajudou Meghan a lavar o dinheiro roubado através das nossas contas pessoais. Eles criaram uma série de transferências complexas, movendo fundos entre várias contas para obscurecer sua origem. Jake, que sempre cuidou das nossas finanças, conseguiu esconder essas transações de mim por meses. As quantias envolvidas eram impressionantes. Mais de $100 mil foram desviados da empresa de Tom, e todo esse dinheiro passou por nossas contas em algum momento. Jake estava usando seu conhecimento de sistemas financeiros para criar um rastro de documentos que seria difícil para qualquer pessoa seguir. Mas a enganação deles não se limitava apenas a esconder dinheiro. Eles fabricaram uma narrativa inteira sobre a vida de Meghan para explicar sua presença repentina em nossa casa. A história do término doloroso, seu sofrimento emocional e sua necessidade de apoio familiar era tudo uma mentira cuidadosamente construída para impedir que alguém olhasse muito de perto as verdadeiras razões pelas quais ela deixou sua antiga vida para trás. Ao montar a linha do tempo, percebi que o esquema deles estava se desmoronando nas semanas que antecederam o anúncio da minha gravidez. Meu interesse crescente em nossas finanças, enquanto nos preparávamos para o bebê, havia deixado Jake nervoso. Meghan também estava sob pressão, já que Tom havia começado a falar sobre envolver as autoridades se ela não devolvesse o dinheiro. A brincadeira deles na festa de anúncio da minha gravidez foi uma tentativa desesperada de criar uma distração. Eles esperavam que, ao causar uma cena e me colocar na defensiva, conseguissem ganhar mais tempo para encobrir seus rastros. Foi um movimento cruel e calculado, usando o que deveria ter sido um dos momentos mais felizes da minha vida como cortina de fumaça para seus crimes. Quanto mais eu descobria, mais percebia a profundidade da enganação deles. Eles mentiram para mim, para nossas famílias, para Tom e para todos ao nosso redor.
Abusaram da minha confiança, usaram nossa casa como base para suas atividades ilegais e potencialmente colocaram nosso futuro, e o futuro do nosso filho que está para nascer, em risco. Isso não era apenas um caso simples de mau julgamento ou um lapso momentâneo de ética. Era uma campanha cuidadosamente planejada de fraude e manipulação que vinha acontecendo há quase um ano. As duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo estavam levando vidas duplas, apresentando uma fachada de normalidade enquanto se envolviam em atividades criminosas nos bastidores. Depois de pensar muito e ler os conselhos de vocês, percebi que o que Jake e Meghan fizeram comigo na festa de anúncio da gravidez era imperdoável. Eles traíram minha confiança, usaram nossas finanças para encobrir seus crimes e ainda tiveram a audácia de me humilhar na frente de nossos entes queridos. Perdoá-los sem nenhuma consequência só os encorajaria a continuar fazendo o que quisessem, acreditando que poderiam escapar sem punições. Então, tomei minha decisão. Estou planejando contar tudo para as famílias de Jake e Meghan. Eles precisam entender toda a extensão do que aconteceu aqui e como isso me afetou profundamente. Sei que será uma conversa difícil, mas é algo que precisa ser feito. Não posso mais guardar esse segredo, e eles precisam enfrentar as consequências de suas ações. Avisarei vocês assim que isso acontecer. Atualização 2. Olá, pessoal. Obrigada a todos pela paciência e apoio. Finalmente fiz o que disse que faria. Reuni nossos amigos e familiares para expor as mentiras de Jake e Meghan. Não foi fácil, especialmente considerando que a última vez que me viram, eu havia sido acusada de traição. Os rumores se espalharam como fogo, e muitos até acreditaram que eu estava grávida de outro homem. Convencê-los a se encontrar comigo foi uma batalha difícil, mas eu sabia que precisava fazer isso. Entrei em contato com cada um pessoalmente, explicando que tinha algo crucial para revelar, algo que mudaria tudo o que eles achavam que sabiam. Houve ceticismo, hesitação e muito constrangimento, mas, eventualmente, eles concordaram em me ouvir. Quando todos finalmente se reuniram, a tensão na sala era palpável. Eu podia ver a mistura de dúvida e curiosidade em seus olhos, mas estava determinada. Respirei fundo e comecei do início, descrevendo a linha do tempo dos eventos que levaram a este momento. A sala ficou em silêncio enquanto eu explicava como comecei a revisar nossas finanças, descobrindo o dinheiro que faltava, e como Jake reagiu de maneira defensiva quando perguntei sobre isso. Descreve como Meghan tentou me convencer de que eu estava duvidando de um marido único no mundo, mas sabia que apenas minhas palavras não seriam suficientes para convencer a todos, especialmente após as acusações contra mim. Então vim preparada com provas, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e todas as evidências que eu havia reunido meticulosamente. Coloquei tudo diante de todos, mostrando a série de transações que revelavam como Jake estava transferindo dinheiro para Meghan, ajudando-a a encobrir seu desfalque. Em seguida, apresentei minha carta na manga, Tom. Na última vez que conversamos sobre tudo isso, ele se ofereceu para me apoiar como testemunha. Tom era respeitado pelos meus sogros, até admirado, e eu sabia que suas palavras teriam peso. Tom contou a história de como Meghan e Jake vinham sistematicamente roubando dinheiro da empresa. A incredulidade na sala era quase tangível. O rosto da minha sogra ficou pálido ao perceber a verdade, enquanto meu sogro balançava a cabeça em descrença. Era uma verdade que ninguém ali poderia imaginar. Duas pessoas que eles amavam e confiavam estavam enganando todos o tempo todo. Finalmente abordei o elefante na sala, as acusações de traição que Jake e Meghan lançaram contra mim durante a festa de anúncio da gravidez. Revelei o que eles me disseram depois, que era uma brincadeira, mas deixei claro que não tinha provas físicas para oferecer a eles. Olhei para cada um nos olhos e disse que estavam à vontade para verificar meu laptop e celular, se precisassem de garantias. Eu não tinha nada a esconder, porque nunca fiz nada errado. A sala permaneceu em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu podia ver o choque estampado nos rostos de todos, especialmente nos dos meus sogros. Minha sogra parecia completamente devastada, lutando para reconciliar a imagem dos filhos amados com a realidade do que eles haviam feito. Meu sogro, por outro lado, estava visivelmente furioso, com as mãos cerradas em punhos enquanto ouvia Tom contar como Jake e Meghan desviaram dinheiro da empresa e manipularam todos ao seu redor. Eu entendia que era muita informação para eles assimilarem. O mundo deles havia acabado de virar de cabeça para baixo. Então minha própria família reagiu. Meus pais, que inicialmente acreditaram nas acusações de traição e se distanciaram de mim, agora estavam cheios de remorso. A voz da minha mãe se quebrou enquanto ela se desculpava repetidamente, dizendo o quanto sentia por ter duvidado de mim e o quanto estava envergonhada. Meu pai, geralmente tão estoico, me olhou com lágrimas nos olhos e continuava dizendo que falhou comigo e que sentia muito. À medida que a revelação se aprofundava, alguns parentes se apresentaram com informações adicionais sobre Meghan.
Um dos meus primos mencionou que Megan havia emprestado dinheiro dele há algum tempo, alegando estar em uma situação difícil após o término com Tom. Ela nunca devolveu o dinheiro e sempre que o assunto era mencionado, Megan começava a chorar sobre como as coisas com Tom tinham sido terríveis, fazendo todos sentirem pena dela e desistirem do assunto. Outro parente compartilhou uma história semelhante, e ficou claro que Megan vinha manipulando as pessoas ao seu redor há bastante tempo. No final, a sala era uma mistura de choque, raiva e descrença. Meus sogros estavam de coração partido, lutando para aceitar que seus filhos fizeram algo tão atroz. Meus pais estavam cheios de culpa por não terem ficado ao meu lado quando eu mais precisei. E embora Jake e Megan não estivessem presentes, a ausência deles falava por si. A traição era profunda, e as consequências estavam apenas começando. Eu podia ver a dor nos olhos de todos, mas sabia que havia feito a coisa certa. Jake e Megan manipularam todos ao seu redor por tempo demais, acreditando que poderiam escapar sem consequências. Isso não era mais sobre salvar aparências ou manter uma fachada. Era sobre garantir que enfrentassem as repercussões de suas ações. Tenho certeza de que quando Jake e Megan ouvirem sobre isso, terão uma reação forte, mas há muito mais em jogo, e eu não posso continuar carregando esse fardo sozinha. Por enquanto, sinto um alívio ao saber que minha família conhece a verdade. Espero que as coisas melhorem no futuro. O que quer que aconteça a seguir, vocês serão os primeiros a saber. Atualização 3. Olá! Já faz um tempo desde a última vez que postei, e tanta coisa aconteceu que nem sei por onde começar. Primeiro e mais importante, não estou mais ficando no hotel. Depois de tudo que aconteceu, meus pais me pediram para ir morar com eles. Eles insistiram que era porque não queriam perder a oportunidade de cuidar do meu filho e do bebê que está por vir, mas sei que parte disso também vem da culpa que sentiram por não terem acreditado em mim inicialmente. De qualquer forma, decidi aceitar a oferta deles. Tem sido reconfortante estar de volta em casa, especialmente considerando que estou grávida, e me mudar constantemente de um lugar para outro não é o ideal. Estar em um só lugar, cercada por pessoas que realmente se preocupam comigo, tem sido um alívio, mesmo que seja temporário. Apesar da paz relativa que encontrei aqui, Jake e Megan continuaram tentando entrar em contato comigo, embora por motivos bem diferentes. Jake tem se desculpado incansavelmente desde que a verdade veio à tona. Quando ele soube que eu o expus, junto com Megan, para nossas famílias, ele ficou um pouco irritado no início, mas logo voltou ao tom de arrependimento. É como se ele estivesse preso entre querer expressar seu remorso e se sentir traído porque eu trouxe tudo à tona. Ele continua dizendo que quer ver nosso filho, e eu sei que provavelmente deveria deixá-lo se encontrar, mas honestamente, eu simplesmente não tenho energia emocional para isso agora. Os eventos dos últimos dias me afetaram profundamente, tanto física quanto mentalmente. Expliquei isso para Jake, mas ele parece pensar que estou deliberadamente evitando-o. Talvez eu esteja, mas depois de tudo o que aconteceu, quem poderia me culpar? Ele tentou visitar várias vezes, mas pedi aos meus pais que o mantivessem longe por enquanto. Simplesmente não consigo enfrentá-lo ainda. Cada vez que penso na traição, nas mentiras e em como ele poderia ter destruído minha vida com suas acusações e enganações, sinto náuseas. No entanto, parte de mim se pergunta se há alguma chance de voltarmos a ter uma relação, não como um casal, mas pelo menos como pais cooperativos. Mas novamente, como eu poderia confiar nele outra vez? Megan, por outro lado, tem sido um verdadeiro pesadelo. Depois de toda a revelação para a família, ela fez questão de me bombardear com mensagens e recados cheios de insultos e ofensas. Suspeito que alguns parentes tenham contado tudo para ela, especialmente a parte em que envolvi Tom. Ela está absolutamente furiosa com isso, mas o que ela esperava? Eles não me deixaram outra escolha. Eu precisava me proteger e expor a verdade, mesmo que isso significasse revelar toda a sujeira deles. Por mais que eu tenha tentado proteger meu filho de toda essa confusão, não posso negar que isso também o afetou. Ele estava lá quando Jake e Megan me acusaram de traição na festa de anúncio da gravidez, então ele sabe que algo não está certo, mesmo que eu tenha feito o possível para mantê-lo fora disso. Parte meu coração toda vez que ele pergunta onde está o pai dele e por que ele não o visita. Tenho dito a ele que Jake está em uma viagem de negócios e voltará em breve, mas sei que essa mentira só pode durar até certo ponto. Não quero pintar Jake como vilão, pelo menos não na frente do nosso filho. Ele não merece ser pego no meio dessa confusão, e quero protegê-lo da dura realidade tanto quanto possível. Tudo isso me deixou questionando meus próximos passos, especialmente quando se trata do divórcio. Depois de tudo que Jake fez, não confio nele de forma alguma. Toda vez que penso no nosso futuro juntos, tudo que vejo são mentiras, traição e a dor que ele causou. Mas então penso nos nossos filhos e é aí que fico hesitante. Meu filho já conhece o pai dele, e se eu seguir com o divórcio, meu bebê que ainda vai nascer talvez nunca tenha a chance de conhecer o pai.
Esse pensamento é aterrorizante. Estou dividida entre querer me libertar dessa situação tóxica e o medo do que isso significará para o futuro dos meus filhos. A ideia de ser mãe solteira é assustadora, especialmente com um novo bebê a caminho. Não quero estar ligada a Jake pelo resto da minha vida, mas também não quero tomar uma decisão da qual me arrependa. O divórcio parece ser o único passo lógico, mas a ideia de seguir em frente com isso me assusta. E se for a escolha errada? E se meus filhos sofrerem por causa disso? No final das contas, sei que preciso pensar no que é melhor para meus filhos e para mim mesma. A traição de Jake não é algo que eu possa simplesmente perdoar e esquecer, e o assédio contínuo de Megan só reforça minha determinação, mas tomar a decisão final ainda parece esmagador. Estou lidando com isso dia após dia, tentando focar nos aspectos positivos, estar de volta em casa com meus pais, ter o apoio deles e saber que estou fazendo o que posso para proteger meu filho e meu bebê que está por nascer. Obrigada a todos pelos conselhos e apoio. Isso tem sido um alicerce para mim durante este período difícil. Ainda estou tentando descobrir o melhor caminho a seguir, mas saber que tenho uma comunidade de pessoas que entendem e se importam faz toda a diferença. Manterei vocês atualizados conforme as coisas evoluírem. Até lá, continuarei dando um passo de cada vez, na esperança de encontrar a força para tomar as decisões certas para minha família. Até breve, Reddit. Atualização final. Olá, esta pode ser minha última atualização, e serei breve e direta. Li seus comentários e graças à orientação de vocês, decidi seguir em frente com o divórcio. Alguns dias atrás, convidei Jake para ver nosso filho. Foi a primeira vez que estivemos na mesma sala desde que tudo aconteceu, e eu sabia que era o momento certo para dar a notícia. Quando contei a ele sobre minha decisão, ele fez o que tem feito o tempo todo, pediu desculpas, disse que poderia mudar e insistiu que poderíamos resolver as coisas. Mas eu sabia que continuar com ele só traria mais dor no futuro. Não seria bom para meus filhos crescerem em um ambiente cheio de desconfiança e ressentimento. Então deixei claro que o divórcio iria acontecer. No entanto, garanti a ele que ainda poderia ver nosso filho regularmente, sem qualquer problema. Quanto a Megan, avisei-a por meio de nossos parentes que se ela continuar com o assédio, essa questão poderia facilmente se transformar em um caso judicial. Lembrei a ela que isso não seria nada favorável para ela, considerando tudo que já veio à tona. Desde então, as mensagens pararam, e finalmente consegui ter um pouco de paz. Pela primeira vez, sinto que posso respirar e ter um senso de encerramento. Sei que isso não é o fim, ainda há um longo caminho pela frente, mas pelo menos o caminho à frente está um pouco mais claro agora. Estou focando em mim mesma, no meu filho e no bebê que está por vir, e isso é o que realmente importa. Obrigada a todos pelo apoio e pelos conselhos. Eles foram inestimáveis para me ajudar a enfrentar esse momento difícil. Estou pronta para começar este novo capítulo e espero que ele leve a um futuro mais brilhante para mim e para meus filhos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.